Se filmes e programas de televisão devem ser acreditados, você pensaria que tudo o que é necessário para protegê-lo de uma bala mortal no peito é qualquer item aleatório, mas profundamente sentimental, que você acontece de ter guardado no bolso do peito. Um relógio antigo, um celular, muito frequentemente uma Bíblia, não importa. Qualquer pequeno objeto emocionalmente significativo ou conveniente à narrativa servirá. Pensando bem, isso é apenas um clichê de filme absurdo que toleramos em prol de uma narrativa satisfatória? Ou isso realmente acontece? Sou Stu e bem-vindo ao Debunked, onde separamos verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Curta, inscreva-se e comente se você acha que um objeto comum que carrega poderia parar uma bala. A ideia de balas sendo fortuitamente paradas por itens de bolso tem uma longa tradição na cultura popular. Conhecido como o tropeço do protetor de bolso, ele aparece no cinema desde pelo menos 1935. Os 39 degraus de Alfred Hitchcock, quando o protagonista é salvo de um tiro no peito por um inário convenientemente posicionado. Exemplos mais contemporâneos podem ser encontrados em filmes como A Lenda do Zorro, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, O Ataque à Casa Branca, Glass Onion, um mistério de Entre Facas e Segredos. De fato, tornou-se um clichê tão grande que já foi parodiado várias vezes. Que sorte que sempre mantenho uma Bíblia perto do coração, né? Quanto à vida real, basta dar uma olhada rápida na boa e velha World Wide Web para encontrar manchete após manchete descrevendo paradas de bala hipersortudas ou aparentemente milagrosas. As histórias vêm de uma variedade de guerras e conflitos ao longo da história, bem como de tiroteios envolvendo a polícia e apenas pessoas comuns. O exemplo clássico de bíblias que bloqueiam balas é muito popular, pois rende uma ótima manchete. Histórias do bom livro literalmente salvando vidas têm sido faladas praticamente desde a história das próprias armas de fogo. Possivelmente a referência mais antiga vem do século XVII. O teólogo Richard Baxter afirma que houve vários relatos durante a Guerra Civil Inglesa. A maravilhosa preservação de soldados por bíblias em seus bolsos que receberam as balas. Se parar uma bala não é impressionante o suficiente, há um relato de um soldado da União, Walter G. Jones, registrado na Biblioteca do Congresso, cuja vida foi salva por uma bíblia de 2 balas separadas durante 2 batalhas separadas em 1864 e 1865. A história registra inúmeros exemplos, e quanto mais conflitos existem, mais notáveis são as histórias. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma bala foi detida por uma bíblia em uma passagem relevante. Eu te preservarei. Em 2022, um soldado ucraniano alegou que sua Bíblia bloqueou uma bala. Eu prossigo para o alvo para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apesar do ceticismo sobre tais afirmações ousadas, há histórias, contos e rumores suficientes que justificam alguma investigação. Então, o que a ciência diz sobre objetos do dia a dia, particularmente Bíblias, bloqueando balas? Talvez sem surpresa, houve uma série de experimentos e investigações sobre esse mesmo tópico, praticamente todos envolvendo atirar em um monte de coisas várias vezes. E os resultados são realmente muito interessantes. Uma das investigações mais abrangentes sobre esse fenômeno vem dos cientistas malucos da televisão, os Caçadores de Mitos. Em um episódio de 2004, a equipe deles disparou uma tampa em uma variedade de itens comumente usados, incluindo isqueiros e um baralho de cartas. Ambos falharam miseravelmente em parar balas. Testes revelaram que um livro de capa dura, com no mínimo 400 páginas, pode oferecer proteção limitada contra um tiro fraco de um rifle calibre 22, mas não resistiria a armas mais poderosas. Não exatamente encorajador. Em 2018, um departamento de polícia em Oklahoma, Estados Unidos da América, atirou em livros didáticos para testar o nível de proteção que ofereceriam em um tiroteio. Eles descobriram que 2 livros didáticos poderiam proteger contra um revólver, enquanto 3 eram necessários para parar um tiro de um rifle AR-15, arma infame por seu uso frequente em tiroteios em massa nos Estados Unidos da América. Se ainda não está óbvio, uma pequena bíblia de bolso não é particularmente protetora contra tiros. Enquanto uma pilha inteira de livros e grandes pilhas de papel podem eventualmente parar uma bala, toda a investigação descobriu que um único livro só pode parar os tiros mais fracos. E mesmo assim, tem que ser muito maior do que a sua bíblia de bolso média para ter alguma chance de luta. O que está acontecendo aqui?
Por que há tantos relatos desse fenômeno se experimentos mostram rotineiramente que livros pequenos e únicos geralmente são inúteis para parar tiros padrão? Todos eles são falsos? Ou há algo mais em jogo? Há muitas coisas a considerar aqui. Primeiramente, muitas dessas histórias são de épocas em que as armas eram geralmente menos potentes, tornando mais plausível que pequenos objetos bloqueassem balas. Também é impossível saber as circunstâncias exatas de qualquer incidente de tiroteio. As investigações citadas envolveram quase todas o uso de armas modernas, atirando projéteis atuais diretamente nos objetos. Mas no mundo real, nem tudo é tão exato e preciso. Balas disparadas no calor da guerra ou no caos de um tiroteio podem muito bem não seguir um caminho perfeito de A para B, da arma para o alvo, ou impactar em um ângulo perfeitamente reto. As balas frequentemente ricocheteiam em coisas como árvores, paredes e o chão, o que as desacelera e faz com que girem no ar, reduzindo sua velocidade e letalidade. Fragmentos de estilhaços soltos de projéteis maiores, embora ainda muito perigosos, geralmente não se movem tão rápido ou tão diretamente quanto uma bala normal. Uma Bíblia da Segunda Guerra Mundial se destaca por ter um grande buraco no centro e uma nota manuscrita pelo dono, o Tenente Jenkins. Bala de estilhaço de granada de canhão de campo de 75 mm por volta de 6 ou 7 de maio de 1915. A palavra-chave aqui é estilhaço. Um acerto direto de uma granada de um grande canhão montado não seria impedido por nenhuma quantidade de papel. Um objeto também não precisa necessariamente bloquear completamente uma bala para fornecer proteção. Em 2009, um pastor argentino baleado a queima-roupa numa tentativa de roubo em Buenos Aires escapou apenas com ferimentos leves, pois a bala desviou por um livro de salmos que carregava. Então, como muitas coisas, a realidade deste clichê comum de filmes é que é complicado. Os testes provam que pequenos itens do dia a dia oferecem pouca ou nenhuma proteção contra balas. Está claro na história que este é um fenômeno real que ocorre ocasionalmente. Isso ocorre porque se algo acontece com frequência suficiente, pessoas atirando umas nas outras, coisas que seriam consideradas altamente improváveis. Pessoas sendo salvas por itens que carregam ocorrem de tempos em tempos devido à natureza da probabilidade. A extensão em que essas ocorrências genuínas podem ser consideradas milagrosas é outra questão completamente diferente. Primeiramente, não são apenas as Bíblias que conseguem bloquear balas. O ator canadense James Doohan, conhecido como Scotty em Star Trek, sobreviveu a tiros na Segunda Guerra Mundial, com uma bala no peito sendo desviada por um estojo de cigarros de prata. No dia 14 de outubro de 1912, o ex-presidente americano Theodore Roosevelt sobreviveu a uma tentativa de assassinato após ser baleado no peito. A bala atravessou o estojo de Roosevelt, que continha o discurso que ele planejava proferir antes de se alojar em seu músculo peitoral. Roosevelt pediu imediatamente que nenhum mal acontecesse ao seu agressor. Depois entregou seu discurso completo de 90 minutos como planejado antes de aceitar ajuda médica. Ele viveu com a bala no peito pelo resto de sua vida. Porém, para cada relato de vida salva, também devemos considerar histórias como a de William Preston Magnum, outro soldado confederado da Guerra Civil Americana, atingido por uma bala da União. Enquanto as Bíblias de outros soldados serviam como escudos sagrados, Magnum só foi salvo da morte instantânea por uma Bíblia em seu bolso, que quebrou a força da bala. Ele faleceu uma semana após o ferimento no peito. Então, para concluir, é possível que uma bala possa ser parada, desacelerada ou desviada por um objeto carregado por uma pessoa de tal forma que possa prevenir ou diminuir uma possível lesão fatal por tiro, sim. É provável? Não, de maneira alguma. Encontramos muitos exemplos desse clichê acontecendo porque as histórias sensacionalistas de Bíblias à prova de balas são muito mais notáveis do que as de pessoas que não foram salvas por seus itens de uso diário. E porque os humanos estão constantemente atirando uns nos outros o tempo todo, significa que uma vez em um gazilhão de vezes, as condições perfeitas ocorrem da maneira exata que resulta em uma aparente fuga milagrosa da morte.